Abra sua Bíblia em Atos 6. Atos capítulo 6. Nós vamos ler todo o capítulo de Atos 6. Do 1 ao 15. O tema para esse sermão é ampliando a equipe. Ampliando a equipe. E com a leitura vocês vão entender o porquê do tema. Diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir à mesa, mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamado dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e a Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que disseram: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e escribas, e investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Estamos... Som. Devagar que... Estamos diante de um texto que fala sobre o avanço da igreja. A igreja continua avançando, a igreja continua crescendo. O trem-bala não parou de passar ainda, Macário. O trem-bala vai arrebatando pessoas vão acompanhando o crescimento da igreja. E nós olhamos para esse texto do capítulo 6, dividido em 2 partes. A primeira parte é instituindo homens para ajudar os discípulos, e a segunda parte, um desses homens instituído, fazendo um sermão do qual não agrada a alguns líderes religiosos. Então nós percebemos que esses homens são homens cheios do Espírito Santo. Homens que avançam cheios de poder vindo da parte de Deus. Então, esses homens, fazendo esses sinais, fazendo o trabalho de pregar o Evangelho, eles se encontram diante de algumas dificuldades. Então, nós, de cara, podemos ver que o homem cheio do Espírito Santo não está livre de passar por algumas privações. Mesmo o homem que é cheio do Espírito Santo, ele, às vezes, precisa se
reorganizar. Isso que começa a acontecer aqui. Então, no ampliar a equipe, acontece uma ação. E toda a ação provoca uma reação. Então, eu quero tirar como grande ideia essas ações, né? Toda a ação provoca uma reação que não impede o avanço da igreja. Toda ação provoca uma reação que não impede o avanço da igreja. A igreja continua avançando diante de algumas ações e reações. Então, tudo começa com a preocupação de um grupo em relação às suas viúvas que estão desprezadas. E o motivo de se ter muitas viúvas para serem desprezadas é pelo fato de que os judeus, eles achavam que era interessante morrer em Israel. Eles consideravam virtuoso serem sepultados em Israel. Então, próximo de sua morte, eles se mudavam para Israel e acabava que ficava muitas viúvas sem parentes para cuidar, e as sinagogas em Israel não eram muitas para poder absorver esse número de estrangeiros que vinha passar seus últimos dias ali. Portanto, o número era desproporcional de viúvas que viviam em Jerusalém, onde não havia, então, as sinagogas judaicas estrangeiras suficientes para que seus distribuidores de caridades pudessem suprir todas as viúvas. Ou seja, o povo judeu tinha esse lado caridoso, esse lado de atender os pobres, os necessitados, mas eles não estavam conseguindo. Esta talvez pode ser, então, em uma primeira instância, o registro do que hoje nós podemos chamar de ação afirmativa. O que vem ser ação afirmativa? Ação afirmativa são atos ou medidas especiais ou temporárias tomada pelo Estado, ou pode ser por um grupo religioso, espontâneo ou compulsório, com o objetivo de eliminar desigualdades historicamente acumuladas, garantindo a igualdade de oportunidade e tratamento. Então, vemos aqui em primeira instância, uma ação afirmativa, um grupo que precisa restabelecer a igualdade na distribuição para com as viúvas. E a gente, então, encontra no primeiro versículo esse grupo. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Embora os murmuradores não herdarão o reino dos céus, mas em sua soberania, Deus usa esses murmuradores para despertar os discípulos a respeito do que estava acontecendo. Os murmuradores foram necessários? Eu diria que não. A reclamação deles era descabida? Não, a reclamação deles não era descabida. Os discípulos estavam sendo negligentes? De alguma forma, sim. Porque eram homens. Alguns historiadores vão dizer que nesse período aqui deveria ter aproximadamente 20 mil discípulos de Cristo já acompanhando a igreja, para apenas 12 apóstolos. Não era necessário os murmuradores. É possível você resolver situações difíceis sem murmuração. É possível. O que vemos, então, é uma igreja avançando tão rápido que os discípulos tiveram dificuldade de acompanhar. O trem-bala passando, avançando, a igreja avançando numa velocidade que os discípulos tiveram, então, dificuldade de acompanhar o avanço da igreja. E em meio à dificuldade, levantou-se, então, os helenistas, judeus da diáspora, judeus que se dispersaram durante um período de tempo e que agora eles voltaram por conta dessa tradição de achar virtuoso, né, a morte na Judéia, enfim, em Jerusalém,
então eles vão retornando aos poucos. Também judeus da diáspora que aceitaram ser discípulos de Jesus, aceitaram Jesus em suas vidas, se ajuntaram aí aos apóstolos, pessoas, e também nesse meio gregos, pessoas também que se converteram ao cristianismo. Então, vários homens de diferentes nacionalidades se juntando ao cristianismo. Então, esses homens, eles abriram os olhos dos discípulos, pois suas viúvas estavam sendo esquecidas. Esses homens foram chamados de murmuradores. E o murmurador significa o que ou quem é maledicente e vive depreciando os outros. Esse é o significado de murmurador. O que é maledicente e vive depreciando os outros. Por isso eu digo que não era necessário murmuradores, pessoas que estavam depreciando. A causa era justa, o motivo era justo, sim. De alguma forma, elas estavam sendo deixadas de lado. Senão, os próprios discípulos, diante da ação dos helenistas, não teriam tomado uma reação de estabelecer novos ajudadores. Então, realmente, houve o reconhecimento de que precisava estabelecer novos ajudadores, e eles, então, precisaram ouvir, mesmo que murmuradores. Já é comum na história do povo de Deus os murmuradores. Murmuradores estavam no deserto, e eles murmuraram tanto que eles não entraram, não viram a terra prometida. Então, a semelhança dos murmuradores do deserto, se você é um murmurador, você também corre o risco de caminhar e não ver a terra prometida. Porque murmurador é um maledicente, é uma pessoa que vive depreciando. A gente convive com os murmuradores e eles te alertam de algo que realmente pode estar acontecendo de uma maneira errada. E você corrige aquele algo e ainda tem que ouvir ele dizer: eu não disse, se eu não te falasse, isso não teria sido corrigido. Mas é a maneira que se fala, é a forma que se fala. Ser murmurador não pode ser regra. Os murmuradores falaram e os discípulos corrigiram. Ser murmurador não pode ser regra no meio da igreja. Paulo vai dizer aos Filipenses, no capítulo 2, 14 e 15, diz assim: fazei todas as coisas sem murmurações, sem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpável no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Ou seja, fazer todas as coisas sem murmuração para ser irrepreensível diante de Deus. Fazer todas as coisas. E o texto continua avançando. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir. E aí eu vou pular o 3, eu vou no 4. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Eles então fazem um reconhecimento. Nós não podemos parar de nos consagrar e de pregar para resolver essas questões. E no versículo então 3 ele vai dizer que eles podem resolver isso. Eles dão uma determinação de como resolver aquela situação, tanto é que no versículo 5 o parecer agradou a toda a comunidade. A determinação. Então nós percebemos aqui homens que escolheram a melhor parte, que é se consagrar, que é uma vida de oração e de entrega à pregação da palavra do Senhor. Isso é muito importante na vida de um pastor, aquele que direciona um rebanho. É isso que os apóstolos estão sendo, pastores, estão direcionando um rebanho, que é a nova igreja que está surgindo. E esses pastores, então, eles poderiam fazer qualquer coisa. Um pastor, ele pode fazer qualquer coisa. Um pastor pode pintar uma parede, um pastor pode
entregar uma cesta básica, um pastor pode se entregar à obra, construir um prédio, um pastor pode limpar uma igreja, mas a sua principal função é pregar a palavra. Se ele fizer tudo isso bem feito, mas não pregar bem a palavra, ele vai ser questionado. É questionável a atuação de um pastor que não se dedica à pregação e à oração. É questionável. E foi questionável aqui nesse momento, porque eles tentaram fazer tudo e não conseguiram. E entenderam, chegaram à conclusão de que eles precisavam se consagrar e pregar a palavra. E por conta disso, eles precisaram, então, diante dessa ação, tomaram a reação de resolver esse problema, e no versículo 3 eles disseram: meus irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Escolhei homens com esse perfil, e foram escolhidos então os homens. Olha que perfil maravilhoso, homens de boa reputação, homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E agradou então o parecer, no versículo 5, agradou a toda a comunidade, e eles elegeram Estevão, homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo. Então, há um destaque aqui para Estevão, que nós vamos ver depois na segunda parte, Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. E logo em seguida, Felipe. Os dois vêm primeiro, porque os dois têm um destaque, eles vão aparecer com proeminência aqui no livro de Atos. Estevão e Felipe. Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, Prosélito de Antioquia. Enfim, esses homens foram apresentados perante os apóstolos, e esses, orando, lhe impuseram as mãos. Então foram escolhidos esses homens, mas o que chama a atenção é que o nome desses homens eles são nomes gregos, eles são helenistas, são do grupo que estava murmurando. Ou seja, foi dada uma direção: escolhe vocês, e eles escolheram pessoas que lhe agradassem. Talvez por isso apenas 2 se destacaram. Talvez por isso apenas 2 se destacaram. Então foram escolhidos esses homens para quê? Para servir. Mas eram 12 apóstolos e apenas 7 homens vão dar conta? Não. Eles estão servindo como uma espécie de inspetor, de organizador, de orientador. Não tem como 7 homens resolver o problema de uma multidão de pessoas. Eles precisam organizar grupos, organizar pessoas, fazer com que as coisas aconteçam, sejam bem feitas. Então, eles foram instituídos para servir. E esse termo servir é o termo que dá origem à palavra diácono. No grego, diaconel, servir. E algumas qualificações depois para fechar as qualificações de um diácono, nós vamos encontrar em 1 Timóteo 3, 8 a 13, as qualificações de um diácono. Mas, a princípio, esses homens, eles precisaram ser, pelo menos, de boa reputação, cheio de Espírito Santo e de sabedoria. Pelo menos isso para esses primeiros diáconos. Depois foram aperfeiçoando alguns detalhes para os que serviam nessa posição. E o número de pessoas, então, para serem atendidas era tão grande que os diáconos foram esses inspetores, esses inspetores no meio do povo, e o destaque, então, para Estevão e Filipe. Então, deu certo. Os apóstolos tomaram a decisão correta de selecionar um grupo de pessoas com a ajuda do povo. Então, a gente já vê o surgimento aqui da primeira igreja batista, ali na Judéia. A igreja que tem o seu estilo de votação. Escolheram homens que escolheram pessoas e que todo mundo ficou satisfeito. É assim que deve ser uma igreja.
As pessoas precisam participar das escolhas. É assim que acontece aqui e é assim que vai acontecer ali na Mansuaba, né? Com a Assembleia no próximo domingo. É assim que uma igreja batista funciona. A igreja batista ali na Judéia, em Jerusalém. Então deu certo. Eles tomaram a melhor decisão. E Paulo vai dizer a Timóteo que quem aspira o episcopado, excelente coisa almeja. Foi essa a escolha dos apóstolos. Eles escolheram pregar a palavra. Excelentes coisas, então, almeja. Então, escolheram pastorear. Escolheram ser pastores das igrejas. Por isso, depois você vai ver uma sequência de cartas, né? João escrevendo, Pedro escrevendo cartas, Tiago escrevendo cartas às igrejas que eles pastoreavam, ou algumas que eles pastorearam. Então, esse é o primeiro perfil, a primeira ação que tem uma reação e que tem uma solução que deu certo. Que deu certo. Escolheram homens cheios do Espírito Santo e, por conseguinte, um desses homens vem se destacar. Então, nós estamos diante agora da segunda ação e reação. Da segunda ação e reação. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Estamos diante de um homem que foi escolhido no meio de um povo. Esse homem de boa reputação, cheio do Espírito Santo, mas aquele destaque que eu disse, que teve para Estevão, no versículo 5. Estevão, homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. E agora no versículo 8, cheio também de graça. Um homem que teve fé e viu Cristo. Um homem que era cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo era o que lhe impulsionava para fazer o que ele estava fazendo, que era pregar a palavra. Um homem que era cheio de graça, dada por Cristo sobre a sua vida. Um servo, um cristão autêntico. Um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, cheio de graça e um homem de boa reputação. Um homem de boa reputação, cheio de Espírito Santo e de sabedoria, vai mais além do que servir à mesa. Não tem vergonha nenhuma em servir à mesa. Mas, quando nós vemos homens com essas qualidades, nós esperamos mais deles. E, com certeza, o mais acontece. Homens de boa reputação, cheios de fé e cheios do Espírito Santo, não nos surpreende quando nós vemos eles dando testemunho, quando nós vemos eles pregando a palavra, quando nós vemos eles alcançando pessoas para Cristo. Não foi nenhuma surpresa que isso estivesse acontecendo agora com Estevão. Não foi nenhuma surpresa. Estevão pregando, fazendo sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamado dos libertos, dos sireneus, dos de Alexandrinos, da Cilícia, da Ásia, e discutiam com Estevão. Então, alguns homens de algumas sinagogas espalhadas por locais específicos, sinagogas dos libertos, ou seja, judeus que foram escravizados e que, por conta de uma lei, eles foram libertos e se juntaram, formaram um grupo. Dos sirineus, né, uma comunidade, dos alexandrinos, da Cilícia, da Ásia, também outra comunidade. E a dos sirineus também nos faz lembrar o homem que foi obrigado a carregar a cruz de Cristo, que era também desta localidade. Então, várias sinagogas espalhadas, e as sinagogas, então, elas começaram a existir no período intertestamentário, onde os judeus dispersos, geralmente helenistas, que não tinham acesso ao templo, podiam reunir-se na sua comunidade para o culto e leitura do Antigo Testamento.
Então a sinagoga era local de encontros para cultuar e ler o Antigo Testamento. Líderes religiosos, então, se levantam para ir contra Estevão. Na verdade, eles não estavam indo contra Estevão, eles estavam indo contra o avanço da igreja. Mas isso já havia acontecido anteriormente, líderes religiosos tentando impedir o avanço da igreja, e a igreja continua avançando. E eles então usam de falsas testemunhas, levantam pessoas, subornam homens e apresentam esses falsos testemunhas perante o Sinédrio. No versículo 11 vai dizer, então subornaram homens que disseram, temos ouvido, ou seja, o que eles estão falando não é de confiança. Eles estão sendo pagos para dizer o que eles estão dizendo. E eles sublevaram, ou seja, eles apresentaram Estevão aos anciãos. Levaram ele perante os anciãos, levaram ele perante o Sinédrio, e o texto vai dizer que eles o arrebataram, ou seja, levaram, não somente levaram, como levaram com violência perante os líderes religiosos. E aí, o versículo 13 vai dizer novamente, e apresentaram testemunhas falsas que depuseram. E agora, essas testemunhas eles começaram falando que eles estavam falando de maneira errada a respeito da lei de Moisés, e agora falando a respeito desse Jesus. Porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. É bem verdade que Cristo falou a respeito de si mesmo. E eles não entenderam. Olha, esse templo, ele será destruído, em 3 dias será levantado novamente. Isso foi questionado à época que Cristo falou sobre isso. E agora eles estão distorcendo. Eles estão dizendo que literalmente era o templo que foi levantado para o culto deles. Eles estão dizendo que literalmente ele estava falando contra o que Moisés ensinou. E essa não era a intenção de Estevão, e isso não era verdade, pois se fosse verdade, eles não precisariam pagar testemunhas falsas. Homens mentirosos. Homens mentirosos. Então não era provável que o Sinédrio fosse então a favor de Estevão. Isso não aconteceria por conta do que aconteceu com Pedro e com João, que já havia sido advertido pelo Sinédrio de que eles não deveriam continuar falando desse Cristo. Capítulo 5, versículo 40, chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus, e os soltaram. Os seguidores de Cristo já haviam recebido uma advertência do Sinédrio. Então, não era provável que o Sinédrio fosse a favor de Estevão. Estevão também não esperava isso. Não é possível, então, explicar o inexplicável, ou seja, trata-se de testemunhas falsas, pessoas que inventaram histórias a respeito de Estevão. Então, as testemunhas falsas eram também passíveis de morte, tanto pela lei mosaica, como pela lei romana, caso fossem descobertos. Caso fosse descoberto que eles estavam mentindo, eles também estavam correndo risco. Por isso que eles receberam para fazer isso. Não fizeram isso de graça. Não fizeram isso. Correram o risco por algumas moedas. Estevão, então, ele não se defende. Aliás, Estevão faz uma defesa magistral. Quando ele começa no capítulo 7, fazer a defesa detalhada da fé cristã desde o Antigo Testamento. É isso que Pedro faz, que Estevão faz. Ele não se defende, ele defende a igreja, ele defende a fé cristã, ele defende Cristo. E de repente, esses homens, os homens do Sinédrio, olham para Estevão e veem Estevão, versículo 15, todos que estavam assentados no Sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto,
como se fosse rosto de anjo. Não podia se esperar menos de um homem de boa reputação, cheio do Espírito Santo, de fé e cheio de graça. Um homem que refletia a glória de Deus. A semelhança de Moisés, quando desceu o monte e o povo não conseguia ver o seu rosto, porque ele refletia a glória de Deus. É isso que está acontecendo. Tudo que eles viram era um homem puro, calmo, de postura serena, irradiando a presença de Deus. Era esse homem que estava na frente deles. Esse homem separado para servir, separado para ser servo, que vai além, muito além. E no próximo capítulo vocês vão ver que ele foi morto, apedrejado perante as testemunhas falsas. Algumas aplicações. Não vale a pena ser um reclamão ou um murmurador. Você pode orar pedindo a Deus que lhe tire esse hábito. Você pode orar pedindo a Deus que lhe tire esse hábito. Como eu falei anteriormente, os murmuradores não alcançarão a terra prometida. 1 Coríntios, capítulo 10, diz assim. 1 Coríntios, capítulo 10, diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estivessem todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Deus não se agradou da maioria deles. Razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós. Essas coisas se tornaram exemplo para nós, e eu estendo para nós até o dia de hoje, a fim de que não cobicemos coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, portanto, está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos também imoralidade, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e pereceram pelas mordeduras de serpentes. E o versículo 10: nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Foram destruídos, não só ficaram pelo deserto, como foram destruídos pelo exterminador. Então não vale a pena ser um reclamão, não vale a pena ser um murmurador. Ah, mas tudo que eu reclamo é porque eu tenho razão. Dá para resolver de outra forma. Você que sabe. Você que sabe. Foram destruídos pelo exterminador. Os murmuradores não alcançaram a terra prometida. Decisões acertadas precisam ser tomadas imediatamente. A obra de Deus não para. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. A obra de Deus não para, não deixe para depois. Deixar para depois se chama procrastinação. Nós não podemos viver procrastinando. Os apóstolos não procrastinaram. À medida que o problema apareceram, tomaram uma ação para resolver o problema. Olha, escolhe aí homens. Levanta homens, vão resolver a situação. Isso não pode ser para amanhã, isso precisa ser agora.
E elegeram, escolheram os homens, impuseram a mão sobre os homens, deram poder para eles. E o poder foi tanto que Estevão avançou. Decisões acertadas precisam ser tomadas imediatamente. A obra de Deus não pode parar por falta de decisões. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Mais uma, se você é verdadeiramente um homem de Deus, não guarde seus dons e talento, custe o que custar. Se você é um homem de boa reputação, cheio de fé, cheio de Espírito Santo, de graça, não guarde seus dons e talento. Eles discutiam com Estevão, debatiam de formalmente sobre a morte e ressurreição de Jesus e sobre as evidências do Antigo Testamento de que ele era o Messias. Eles debatiam com Estevão. Estevão estava debatendo com religiosos, com líderes, com pessoas proeminentes na palavra. Ele não se absteve de fazer o que ele podia fazer. Um homem cheio do Espírito Santo, cheio de graça, cheio de poder, impulsionado pelo Espírito Santo, não pode guardar os seus dons e talentos. Certamente um homem de boa reputação, cheio do Espírito Santo, de sabedoria, ainda que em meio ao sofrimento, reflete a glória de Deus. Um homem de boa reputação, cheio do Espírito Santo, de sabedoria, ainda que em meio ao sofrimento, reflete a glória de Deus. É o que estava acontecendo com Estevão. Estevão sabia que ele ia passar pelo martírio. Estevão sabia que o Sinédrio não ia aliviá-lo. Sabia que aquela era a sua última vez. E ele não perdeu tempo. Ele começou a apresentar as boas novas desde o Antigo Testamento, o que veremos no próximo capítulo. Eu quero deixar esse texto para vocês e dizer de que nós não estamos isentos, como líderes, de cometer erros. Mas nós também não estamos fechados para ouvir as suas opiniões. Nós precisamos andar junto como igreja. A igreja precisa caminhar junto com a liderança. A igreja precisa ajudar a liderança, apoiar. A solução está no meio do povo. As soluções para alguns problemas estão no meio do povo. Só precisamos parar, buscar a direção de Deus, ver quais as pessoas certas e tomar uma ação assertiva a respeito de alguns assuntos. Então foi isso que aconteceu com essa igreja. E, ao fazer isso, homens foram despertados para o ministério. Então você que está aí sentado, em algum momento, você pode ser mexido. Você pode ser despertado. Foi isso que aconteceu com Estevão, foi isso que aconteceu com Filipe, e é isso que pode acontecer com você, homem de boa reputação, cheio do Espírito Santo, cheio de fé e cheio de graça. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua caminhada cristã e que você esteja disponível, mesmo em meio às dificuldades. Nós vemos homens de Deus passando privações, sendo perseguidos, sendo cobrados, mas vemos a igreja avançando. A igreja continua avançando. E a igreja continuará avançando, porque aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar até o dia final. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos.